Olá, professor Tiago, sou Derek Bessa e hoje eu vou falar um pouco sobre o que a gente aprendeu nas aulas 17 até a aula 23, que é um pouquinho sobre os algoritmos gulosos e programação dinâmica. Vamos lá? Bom, como a gente viu ali na aula de introdução que o senhor deu, o algoritmo guloso é aquele que a gente foca em tomar a melhor decisão local naquele momento e a gente espera que essa decisão acarrete na melhor decisão global, entendeu? Então esse é o princípio do algoritmo guloso. Eu anotei algumas coisas aqui porque é muito difícil de lembrar o que eu vou falar, mas eu até tinha botado aqui que eu estou dando aula o código de Huffman, certo? Que no caso, né, para poder nós analisarmos dados, é uma árvore binária no geral, né? Em que a nossa decisão ela vai acarretar na decisão que é melhor e a gente espera que essa seja a melhor decisão global, né? Aí eu anotei o seguinte, a gente aprendeu que para criar um arquivo compacto e fácil de decodificar, usamos uma árvore binária, onde as letras mais frequentes recebem códigos menores. Então eu também gostaria de falar que o princípio de uma árvore binária já fala um pouco sobre essa decisão local que acarreta uma decisão global. A gente também pode dar o exemplo de uma game tree, certo? Que a game tree a gente vai, por exemplo, no xadrez, a gente toma decisões locais e espera que esse chegue na melhor decisão global, né? Que seja o nosso máximo, no caso das brancas, e o nosso mínimo no caso das pretas. Então eu acredito que seja um bom exemplo para algoritmo guloso, certo? Vamos lá, continuar. Eu também anotei aqui, certo? Que ele é um algoritmo eficiente, certo? Operando em tempo n log n, beleza? E devido ao uso de uma estrutura heap, certo? Então, para extrair as menores frequências. Esse tempo de n log n, se eu não me engano, certo? Ele é padrão para a game tree também, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. E eu acredito que, na minha cabeça, pelo menos para poder eu entender, esse foi o melhor exemplo que eu achei. Eu também anotei aqui, professor, sobre a aula que a gente teve de intervalos disjuntos, certo? A gente discutiu como selecionar o número máximo de atividades em uma sala, certo? E para isso a gente propôs o algoritmo guloso, o critério guloso, certo? Que ele seria o vencedor para poder escolher a atividade, seria o vencedor em escolher sempre a atividade que termina primeiro. Então ele sempre escolheria a melhor atividade que termina primeiro, pensando que com isso ele teria a melhor decisão globalmente, né? Não tem muito o que falar sobre isso, ele é um algoritmo, é algo que é bem simples, entendeu? E aí aqui também fala sobre a parte de coloração de intervalos, né? Que o foco mudou, que aí já não é escolher a que termina primeiro, né? É para escolher o que usa o mínimo de salas. Eu acho que isso pode entrar um pouco naquela questão que a gente debateu em sala, que seria aquele código do jogo, né? Que a gente estava até discutindo como se dava para virar uma complexidade n ao invés de 100 ao quadrado. E eu acredito que dá para fazer um paralelo aí se a gente pensar que a gente não quer só chegar no final, a gente quer chegar no final com o mínimo de pulos restantes, que foi até o que eu falei pro senhor, que a gente não quer ter sobras nos pulos, não sei se o senhor lembra. E aí eu acredito que possa entrar justamente nesse caso, né? Eu até anotei aqui, ó. Ordenamos as atividades pelo tempo de início e atribuímos o menor cor disponível, como vimos detalhadamente nos exercícios práticos da aula. Então, eu acredito que mude a abordagem, porque justamente naquele das sobras teremos que começar de trás para frente ao invés de frente para trás. E eu não sei se o senhor consegue também mesclar, pensar junto comigo desse jeito, mas na minha cabeça fez sentido e eu acredito que seja uma analogia possível. E aí eu também anotei aqui na aula que a gente teve sobre mochila fracionária, que é o algoritmo guloso, ele pode nos ajudar, certo? Quando a gente quer levar partes de um item, como o pó de ouro, certo? Que se eu me lembro, foi o que foi dado na aula. Que é o critério de valor por peso, que garante uma solução ótima de complexidade n log n, tá? Que é mais ou menos o padrão ali, né? Só que aí, cara, nem sempre a gente pode optar pelo guloso, né? A gente também tem que pensar um pouco perdão. A gente tem que pensar um pouco também na programação dinâmica, que entra justamente, assim como eu anotei, que entra quando os problemas eles possuem uma subestrutura ótima, certo? E uma sobreposição de subproblemas, entendeu? Então, quando a gente tem essa questão, nós podemos olhar por outra visão, né? A gente pode pensar em programação dinâmica ao invés de pensar simplesmente no guloso, que é a solução mais fácil. Que aí seria mais ou menos ali, ao invés da gente ficar
sempre batendo na mesma tecla, sempre calculando a mesma coisa várias vezes, a gente pode usar ali perdão, a gente pode usar ali uma memória, né? Que foi o que a gente viu na aula, a gente pode usar memorização, justamente o que a gente viu na aula. E também a gente pode usar a abordagem bottom-up, certo? Preenchendo uma tabela com os resultados de subproblemas menores. Então é como se a gente lembrasse o que a gente fez. Um exemplo foi a aula que a gente tentou medir Foi na aula de distância de adição, eu anotei aqui. E a gente tentou medir a diferença de duas palavras, certo? Que o algoritmo ele media o custo da inserção, da remoção e da substituição de duas palavras. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Porque a programação dinâmica, ela resolve isso de forma muito mais efetiva e eficaz do que você ficar ali iterando com o algoritmo guloso, entendeu? Então eu acho que faz mais sentido. Aí na aula 2, a gente aprendeu a preencher a matriz de custo e utilizar algumas setas de rastreamento para encontrar a sequência exata das operações, e não apenas o valor final dela, né? Que é justamente não ficar tentando. Aí aqui eu anotei um pequeno probleminha que a gente pode entender perfeitamente quando usar a programação dinâmica, exatamente quando você é obrigado a usar, que é justamente o problema da mochila inteira, certo? A gente viu na aula 1 de mochila que anotei assim, se não pudermos fracionar os itens, certo? O método guloso falha e aí nós precisamos obrigatoriamente usar a programação dinâmica. Então tá aí, existem casos em que o guloso, por mais que seja mais intuitivo, ele não vai funcionar. Então ali o algoritmo ele calcula a capacidade da mochila e verifica se vale a pena ou não incluir o item, entendeu? Se vale a pena incluir, se vale a pena ficar sem ele, e focando sempre no resultado, né? No melhor resultado, no caso. Porque aí nesse caso, o guloso ele só sairia incluindo o melhor ali entre as opções e veria se daria certo no final. Já a gente calcula, faz essa checagem para ver se vale a pena mesmo incluir o item pensando no resultado final. A gente também viu essa mesma questão, uma questão parecida na verdade, que seria a mochila com repetição. Eu anotei o seguinte, onde podemos levar várias unidades do mesmo item, ajustando a fórmula da recorrência para testar todas as possibilidades dentro da capacidade restante, certo? Então seria ali uma mudança na fórmula para poder continuar, ou para poder conseguir testar todas as possibilidades, ao invés de ficar tentando e ver se dá certo, entendeu? Que isso não vai funcionar. Então, resumindo aqui, o que é que eu quero dizer, eu acredito que falar de guloso e falar de programação dinâmica seria mais ou menos você optar entre velocidade, intuitividade, e optar entre segurança e certeza de que vai dar certo. Então, eu anotei exatamente isso aqui agora que eu vi. Os algoritmos gulosos, apesar de eles serem rápidos, eles não te garantem que você vai conseguir a solução. Já a programação dinâmica nos dá uma segurança do ótimo, global, né? Não local, porque o local já é com o nosso querido guloso. E principalmente em cenários mais complexos, certo? Então, eu acredito que seja isso. Eu gravei mais informalmente hoje, mas é porque eu prefiro referenciar nas aulas do que o senhor deu, do que ficar botando slides, que dá muito trabalho para editar. Mas eu espero que tenha ficado tudo claro, e eu acredito que seja isso. O algoritmo guloso, programação dinâmica, é um assunto bem tranquilo, um assunto que é intuitivo, apesar de, na prática, não ser tão intuitivo, mas na teoria é algo que realmente faz sentido. E é isso. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.